e a última sessão é do doente com crise hipertensiva, abordagem inicial e estratificação de risco, pelo Dr. Carlos Rabassal, do Hospital de Vila Franca de Xira. Carlos. Bom dia, muito obrigado pelo convite para estar também aqui presente. Eu vou falar de um tema que, enfim, é uma preocupação do dia a dia de quem trabalha na urgência. Não tenho nenhum tipo de conflito de interesse para esta apresentação. Esta senhora simpática, de 79 anos, autónoma e que reside sozinha no domicílio, tem como antecedentes pessoais hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemia e um síndrome depressivo. Tem esta medicação que vocês aqui veem, losartan, bisoprolol, uma combinação para a diabetes, simvastatina, fluoxetina e alprazolam, e recorreu pela proximidade, e porque conhece bem ao seu centro de saúde e ao seu médico de família, por um quadro inaugural de aperto retroesternal e indisposição, surgido em repouso, sem outra sintomatologia associada. Na observação que foi feita, a única coisa que havia de anómalo, digamos assim, era uma pressão arterial de 220/100. Ela fez medicação com algum alívio das queixas e foi referenciada para o serviço de urgência do hospital. Eu queria pôr-vos esta questão. Já lá. Qual a medicação mais apropriada neste contexto? O loflazepato de etilo, o captopril, a nitroglicerina, a nifedipina ou nenhum dos anteriores? Podem votar. Ora bem, nenhum dos anteriores. É a hipótese mais votada. Pode voltar à apresentação. Ela foi admitida no serviço de urgência do hospital, ainda com dor. Estava bem, o score de Glasgow era de 15, tinha uma pressão arterial de 190/90, 86 de pulso, ritmo regular, 97 de saturação de O2 com ar ambiente, tinha pulsos periféricos síncronos e amplos, não tinha alterações na observação. E eu ponho uma segunda questão aqui. Este caso é um caso verídico. Desta altura, qual dos seguintes exames é dispensável? Uma fundoscopia, uma TAC cranioencefálica, a troponina, o eletrocardiograma ou o ecocardiograma? Podem votar. Ora, ataque mais do que o ecocardiograma. Sim, senhor. Vamos voltar. Esta doente fez análises, tem aqui a seriação dos biomarcadores só, as análises eram todas normais, e como se vê, para um cutoff, que é o nosso cutoff, isto é uma troponina de alta sensibilidade, ela teve um pico de 3,41. Ela teve uma curva, efetivamente, de lesão miocárdica. O eletrocardiograma não tem nada de extraordinário. O ecocardiograma, a única coisa que apresentava de alteração era uma aurícula esquerda ligeiramente dilatada e a fundoscopia mostrava o estreitamento arteriolar com fios, com vasos em fio de cobre. Ela foi internada com o diagnóstico de infarto do miocárdio sem supra do ST e iniciou terapêutica com dinitrato isosorbide intravenoso, entre outros. Tinha um score de Grace de 117, a evolução foi normal, com pressões arteriais controladas, e ela fez terapêutica, que é a habitual que se faz nestas circunstâncias. Eu quero perguntar-vos agora o que é que vocês acham que é importante, no interesse da doente, centrar os cuidados no doente, a realização de ressonância magnética cardíaca, mapa de 24 horas, uma prova de esforço, angiocoronariografia ou uma cintigrafia com tálio.
Sim, senhor. Angiocoronariografia é a resposta. Vamos voltar à apresentação. Ora bem, eu não sei, vocês têm a noção da lacuna que há nesta área. Portanto, todas as apresentações que tivemos até aqui foram centradas e balizadas por guidelines. Não há guidelines que nos orientem nas crises hipertensivas. E todos nós sabemos claramente que é uma situação clínica que é frequente e que muitas vezes nos deixa abraços com incertezas. E muitas vezes as incertezas levam a que nós tenhamos procedimentos que não são os mais adequados, os mais corretos. E eu hoje, apesar destas lacunas, eu trago aqui uma proposta para o tratamento das urgências hipertensivas que vos irá ou não surpreender. Mas isso é mais lá à frente. Este avanço notável da terapêutica da hipertensão efetivamente tornou as urgências hipertensivas e as emergências hipertensivas da sua verdadeira dimensão. São problemas menores, efetivamente, quer dizer, do que diz respeito à sua magnitude. Não são menores no que diz respeito à importância da sua abordagem, porque muitas vezes até prevenimos complicações graves, mas a sua magnitude, a sua dimensão é menor quando nós comparamos com aquilo que é o mundo da hipertensão arterial. Felizmente, nós temos fármacos cada vez mais eficazes e, portanto, o panorama é este. Desde logo, as crises hipertensivas devem ser discriminadas em dois tipos, porque a nossa abordagem vai depender muito daquilo que for a caracterização da crise hipertensiva que temos à frente. Enfim, considerando-se o valor de pressão arterial superior ou igual a 180, 110, que muitas vezes não é o fundamental, eu lembro-vos das eclâmpsias, por exemplo, nós podemos dizer que o que distingue as urgências das emergências é a presença ou não de lesões agudas de órgão-alvo. Nós sabemos que estas situações acontecem, enfim, este é um dos grandes trabalhos que é citado quando se fala de crises hipertensivas, com esta dimensão, 3% das urgências poderão ter a ver com isto, e 3 em cada 4 destas crises hipertensivas são urgências hipertensivas e depois as restantes são emergências hipertensivas, sendo que nas duas situações é muito comum haver uma hipertensão de base e que acaba por condicionar o aparecimento destas crises. A abordagem na urgência é a abordagem que nós fazemos a múltiplas situações e muitas delas foram aqui também já descritas. Uma anamnese minimamente cuidada, aqui no contexto de uma crise hipertensiva orientada para algumas particularidades, desde logo para os sintomas. Os sintomas são fundamentais no diagnóstico diferencial entre urgência e emergência. E depois também o exame físico deve ser mais ou menos cuidado, particularmente no que diz respeito a avaliação dos pulsos e uma avaliação complementar que será de acordo com aquilo que o exame físico e a anamnese escolheu. Não conseguimos distinguir em termos sintomáticos e de sinais, como aqui se vê, as urgências das emergências hipertensivas. Há sintomas e sinais, eu pus ali, enfim, pela ordem que eles, neste estudo, enfim, tiveram a sua dominância e nós percebemos claramente que não conseguimos distingui-los e nós sabemos claramente que tudo isto depende da manutenção de um equilíbrio que tem a ver com, enfim, as pressões de perfusão de órgãos nobres e com os seus mecanismos de autorregulação, que no hipertenso crónico estão desviados para a direita e que permitem, portanto, que numa grande variabilidade de pressão arterial média, os órgãos vão regulando o seu fluxo de modo a manterem o seu desempenho normal. Quando esta pressão arterial média baixa, e isto é uma atenção que nós devemos ter quando estamos a controlar estas situações, particularmente no caso das emergências, desenvolvem-se fenómenos de isquémia que podem ser dramáticos. E quando, enfim, as subidas de pressão arterial excedem o limiar daquilo que são as balizas, digamos assim, da pressão de perfusão normal, acontece o inverso, com uma hiperémia, com um encharcamento e, no caso, por exemplo, do cérebro, com as hemorragias que podem, efetivamente, ser dramáticas e condicionar o prognóstico destes doentes. Estes mecanismos de autorregulação, quando falham, desencadeiam uma série de fenómenos, todos eles vão
enfim, de uma forma sucessiva e em cadeia, condicionar o agravamento das lesões e dar, portanto, origem a quadros clínicos que podem ser dramáticos. Para nós, e no contexto da urgência do hospital, interessa-nos sobretudo as urgências hipertensivas, que são situações com níveis tensionais muito elevados, mas que a observação, o exame físico, mostrou que não há lesão de órgão-alvo. E isto pode ser devido não só à forma como muitas vezes medimos a pressão arterial, os doentes aparecem-nos e nós não sabemos quais são os níveis de pressão arterial, e nesse sentido nós temos que apurar a nossa capacidade de medir a pressão arterial utilizando metodologias. Eu sou muito adepto desta metodologia, que hoje começa a ser muito discutida, que mostra claramente que a medição da pressão arterial com aparelhos que permitam esta modalidade, e este é um dos aparelhos que permite, feita com o doente sozinho, num espaço, e em 5 minutos, permite-nos ter uma pressão arterial que é, como aqui se vê, idêntica à pressão arterial obtida com o mapa de 24 horas durante a vigília ou com a pressão arterial média da medição feita no domicílio. Esta metodologia, como também se mostra neste slide, de um modo geral, tem valores que são cerca de 15 milímetros de Hg mais baixos do que aqueles que nós conseguimos medir na nossa consulta. Portanto, esta metodologia, eu acho que deve ser uma outra questão que tem que ser aclarada nestes doentes na urgência e nas urgências hipertensivas, é a adesão à terapêutica. A adesão à terapêutica é um drama em muitas patologias cardiovasculares, mas na hipertensão arterial é o seguramente, como mostra esta análise, feita em 2 realidades diferentes, Reino Unido e na República Checa, em que a taxa é uma taxa que não deve ser desprezada, e particularmente nestes subgrupos de doentes. Uma outra questão que deve ser sempre avaliada na observação dos doentes que nos aparecem com níveis tensionais muito elevados é se não há também a concorrência desleal de substâncias ou de fármacos que podem interferir com o controle da pressão arterial num doente até que faz e que cumpre rigorosamente a terapêutica. Como é que nós podemos abordar isto na urgência? Este estudo é um estudo que a mim me surpreendeu, mas que vem ao encontro de alguma noção que muitos de nós que andamos nisto há um tempo temos. Deste estudo, enfim, os doentes que recorreram ao hospital, ao serviço de urgência do hospital e que claramente tinham urgências hipertensivas, portanto, os doentes tiveram que ser observados e foi excluída, e até por necessidade do estudo, foram excluídas as situações que pudessem, enfim, indicar que se estava perante uma emergência hipertensiva, foram sujeitos a um repouso de 30 minutos numa sala mais ou menos tranquila, sem ruído, e, por espanto, 1/3 destes doentes tinham pressões arteriais normalizadas, tinham tido uma queda da pressão arterial sistólica superior a 20 milímetros de Hg e da pressão arterial diastólica superior a 10 milímetros de Hg. Aqueles que não tiveram esta queda na pressão arterial, e que foi significativa, como aqui se vê, antes e depois, fizeram tratamento com fármacos. E estes doentes, 54%, na hora a seguir, tinham pressões arteriais que permitiam que nós pudéssemos dar-lhes alta de uma forma tranquila, sem que isto pesasse nos serviços. Portanto, 84% ou 85% dos doentes que acorrem aos hospitais com urgência hipertensiva podem ser tratados desta forma. Qual é a proposta que eu faço? É que os fármacos a utilizar, se tivermos que utilizar fármacos depois do repouso, se tivermos que utilizar fármacos, possam ser estes fármacos que todos conhecem. O captopril, mas administrado oralmente, não é sublingual, é oralmente, a clonidina ou o labetalol. E depois, no momento em que vamos dar alta ao doente, daí a 1 hora ou 2 horas, efetivamente, ou iniciarmos a terapêutica, ou acertarmos a terapêutica que ele traz a bordo, tendo, enfim, também a preocupação de garantir que ele possa ser observado pelo seu médico no espaço de 48 a 72 horas. A terapêutica para levar para o domicílio pode ser orquestrada de acordo com aquilo que são as indicações da Sociedade Europeia de Hipertensão. As emergências hipertensivas, que é um quadro diferente, portanto, nós quando fizemos o exame objetivo, a anamnese, o exame objetivo, as urgências é para tratar ali, as emergências é para os doentes serem internados porque têm uma lesão de um destes órgãos. Estas situações são situações muito mais complexas, podem evoluir com
com marcada deterioração hemodinâmica e com um impacto significativo sobre a vida das pessoas. O grande objetivo destes doentes é serem tratados com terapêutica que habitualmente é endovenosa, tendo esta preocupação para não incorrer no risco da isquémia, que a pressão arterial média seja reduzida em 20% a 25% só, né, para nos dar tempo, por um lado, a gerirmos a terapêutica subsequente, mas sobretudo para dar tempo ao doente a que os mecanismos de autorregulação não entrem em colapso e acabem por comprometer a vida do doente. Este estudo é um registro americano que há sobre esta abordagem destas situações, que são situações já de internamento, portanto, não é tanto a abordagem na urgência, como é evidente, e que mostra que, ao fim de 6 horas, uma parte significativa dos doentes está tratado quando nós temos a preocupação de fazer o melhor por eles, e com fármacos que tenham um perfil que nos permita ter mão na terapêutica. Os fármacos que estão nas guidelines e que vocês podem ver fácil, nas guidelines, desculpem, num documento de um opinion paper, não há guidelines, num opinion paper, e que vocês têm acesso, isto é da Revista Europeia de Farmacologia Clínica, o cardiovascular, os fármacos foram utilizados neste registro, enfim, e aquilo que se conseguiu em termos da pressão arterial média da redução ao longo das horas. As complicações das emergências são estas aqui. As emergências são situações graves. Muitas vezes as pessoas morrem ou ficam, enfim, gravemente incapacitadas e, portanto, são situações que devem estar na nossa cabeça e que devem ser, enfim, escrutinadas. Voltando ao nosso caso, esta doente, quando foi ao médico de família, tinha dor, tinha uma pressão de 220, 110, o nosso colega fez-lhe nitroglicerina, para tratar a dor e para tratar, efetivamente, a hipertensão. Eu acho que fez bem. Ela, quando entrou no hospital, tinha aquela pressão arterial, foi entendida por nós que aquela pressão arterial podia ter algum impacto e ela fez dinitrato, como vocês viram. O exame que era essencial ali, ou que todos eram, à exceção da tomografia crânioencefálica, e depois ela fez aqueles exames, e antes da alta ela fez coronariografia, que eu vos digo aqui que não tinha lesões coronárias. Ela teve alta com este diagnóstico de emergência hipertensiva complicada de infarto de miocárdio tipo 2. Era isto que eu tinha para dizer. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Carlos Ravassal, por a excelente exposição. Não estamos em cima da hora, não vamos poder fazer mais discussão, não vamos permitir perguntas, peço desculpa, podem depois no final da sessão falar com os palestrantes. Acho que tratamos aqui assim 4 situações frequentes no serviço de urgência, às vezes de facto de abordagem complexa, abordagem difícil, muitas vezes um mecanismo etiopatogénico de facto não é simples mas há orientações e é de facto com base nessas orientações que nós devemos de facto cada vez mais proceder e chamar muita atenção àquilo que a professora Natália também falou muito, que é na estratificação de risco. Muitas vezes é importante de facto a estratificação do risco do doente. Os red flags, não é? Portanto, as situações em que não podemos dar alto ao doente com ligeireza. Portanto, chamar a atenção sobretudo para isso. Espero que tenha sido útil e espero continuar a vê-los no resto do Congresso e, eventualmente, nos próximos Congressos. Obrigado pela presença a todos. Obrigado.